para você uma palavra vinculada ainda à questão da cruz de Cristo. Esses dias Deus colocou no meu coração de falarmos um pouco sobre a cruz de Cristo. Temos falado muito sobre a preocupação da volta do Senhor, preocupação... tem muitos irmãos, eu percebo que tem muitos crentes que estão assim anestesiados, não mudaram praticamente nada com essa pandemia, não reviram a sua vida de forma... Parece que não foram impactados em nada, senão o medo de morrer, o medo, de repente, de ficar doente e de morrer por conta da infecção. Acho que medo, né, neutraliza, traz problemas sérios, bloqueia as nossas ações e impede, inclusive, onde tem o medo mesmo, o medo que domina, é onde está a ausência da fé. Então, nessa manhã eu quero falar sobre a mensagem da cruz, como uma mensagem que cura. E do ponto de vista da cura que eu estou falando aqui, eu estou me abordando, eu quero que você leia em Isaías 53, versos 4 e 5, diz o seguinte: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Amém? Que coisa bonita, né? Uma das profecias descritas por Isaías. Cerca de 700 anos antes de Jesus nascer, o profeta já estava anunciando qual seria a missão de Jesus. Qual era a missão? Inclusive, eu preguei também dentro dessa ideia, falando sobre duas mensagens a respeito, voltado dois episódios que abordavam a questão do Pai. Fiz abordagens voltadas isso para a família, mas também mostrando esse Deus também que cura, que restaura, que é o nosso papel também, transmitir esse Deus maravilhoso. Ok, quando nós pensamos em saúde, você se considera uma pessoa saudável? Você se considera uma pessoa que tem saúde? E quando pensa em saúde, você está pensando exatamente só em saúde física? Saiba que nós somos, na verdade, pessoas, o ser humano é complexo, né? E nós temos aí 3 áreas da nossa vida, ou 3 formas como nós somos divididos. Assim como Deus é trino, né? Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nós também somos corpo, alma e espírito, né? Nesse sentido. A composição do ser humano, então, é dividida assim para a compreensão, e a Bíblia fala sobre isso, né? O que os teólogos chamam de tricotomia. Alguns que não vão fazer a separação de alma e espírito e vão dizer que o homem é só corpo, alma e espírito, ou seja, corpo físico e corpo espiritual, sem separar essas duas áreas, e seria, no caso, dicotomia, né? É uma tese bastante adotada por grande parte dos batistas, e outros grupos gostam mais da tricotomia. Bem, eu vou pelo que a Bíblia diz, né? A palavra do Senhor diz que nós somos corpo, alma e espírito. O próprio apóstolo Paulo, chamando a atenção em Efésios, vai falar sobre isso. Então eu quero falar sobre isso nessa mensagem de hoje, que é a mensagem de Cristo Jesus, né? Jesus Cristo, né, morreu na cruz para exatamente levar sobre ele as nossas feridas. E quando ele fala de feridas, né, aqui diz o texto, e pelas suas feridas fomos curados, significa, do ponto de vista, evidentemente, em todas as áreas da vida do ser humano. É evidente também que nós não queremos com isso dizer que uma pessoa, uma vez que aceita Jesus, ela não vai ficar doente, que ela não vai mais passar por problemas, por exemplo, emocionais, não vai ficar triste, né? Ou que ela não vai ter problemas, inclusive, de ordem espiritual. Não, é pelo contrário, né? De alguma forma, se acirra mais essa guerra, né? Como eu venho mencionando também, há uma guerra espiritual que nós participamos dela como soldados de Cristo. E há que haver uma consciência da nossa parte a respeito disso. Então, o primeiro item que eu quero chamar a atenção aqui é que essa mensagem, né, da cruz é uma mensagem que cura, para começar, e principalmente, acima de tudo, o espírito da pessoa. Ou seja, a essência de Deus, né, é que exatamente Deus está querendo restaurar. Porque a Bíblia diz claramente o seguinte, que o nosso espírito estava morto e separado de Deus. Efésios 2 vai falar sobre isso. Estávamos mortos em nossos pecados, em nossos delitos. Então, não era um problema apenas da morte física, como havia sido abordado em primeiro momento, né, na perspectiva da serpente, quando tenta Adão e Eva. Ele usou uma falácia, né, na verdade, uma palavra com duplo sentido, né? Quando ele falou, se você comer desse fruto, certamente morrerá, ele estava se referindo, ele estava dando a entender, possivelmente, a Adão e Eva, que eles iriam para debaixo da terra, ou seja, morreriam como os outros animais.
E quando eles comeram e não morreram, eles acreditaram naquilo, e quando eles comeram e não morreram fisicamente naquele momento, eles passaram por algum momento, né, aquela sensação de que estavam cumprindo algo verdadeiro. Só que logo em seguida, eles perceberam que estavam nus, tiveram consciência do pecado, tiveram consciência inclusive do bem e do mal, ou seja, do certo e do errado. E eles descobriram, pecamos contra Deus. Agora já era, né? E agora nós vamos morrer. Mas eles não morreram fisicamente naquele momento. Então, eles entenderam então que eles estavam separados de Deus. De alguma forma, isso não apenas no reino espiritual ficou determinado, como também intrínseco no coração do homem, né? O homem já se sentia, o homem sente a culpa do pecado. E diabo, né? O diabo, que é o nosso inimigo, Satanás, ele faz de tudo para inculcar em nós essa culpa, para nos culpar, para nos condenar, para nos tornar dolosos, né? Em relação, por exemplo, à vida espiritual, levando as pessoas a não acreditarem na eternidade, levando as pessoas a acreditarem ou que elas são bem sem Deus, ou que elas estão perdidas, porque Deus não está nem aí, Deus não está querendo ajudá-las, enfim. É o processo que Satanás faz para mentir, né? Ele é pai da mentira. Então, nosso espírito estava morto, separado de Deus. E a ideia de espírito é sopro de Deus. Quando Deus soprou, né, nas narinas, por exemplo, de Adão, que era ali simbolicamente estava feito aquele homem, né, que era feito de barro. Então, quando ele sopra nas narinas do homem, quando ele sopra naquela substância, né, sem vida, ele dá a sua vida. Ele literalmente divide, né, pouquinho do seu poder e glória, da sua identidade, das suas características eternas conosco e nos dá uma centelha de vida. Essa centelha de vida, essa presença de Deus em nós que nos dá vida, é o nosso espírito, ou seja, é a parte de Deus, a centelha de Deus em nós. A primeira cura que Jesus quer fazer através da mensagem da cruz, e ele passou por esse processo também para que nós pudéssemos ter um exemplo, embora ele não precisasse passar por isso, mas ele passou para mostrar e para vencer na cruz a acusação do inimigo, para dar-nos liberdade de entender que somos chamados sim a viver uma vida santa, uma vida de cura, uma vida livre das mensagens do inimigo, das acusações do inimigo. Então ele quer restaurar, né, a nossa comunhão com Deus, ele quer nos fazer ouvir, ele quer nos fazer sentir a presença, as coisas relacionadas ao Espírito Santo de Deus. A cruz nos traz esse tipo de cura. Quantas pessoas, amados, já passaram, principalmente por uma vida vinda, né, das práticas, digamos, das piores práticas possíveis no mundo, né? Noitadas, né? Drogas, vida desonesta, né? Sem fidelidade, sem vida conjugal, com relação a, por exemplo, a fidelidade em casa, enfim. Quantas pessoas vieram desse mundo bagunçado, né, desestruturado, mas em Cristo Jesus, na mensagem da cruz, quando entenderam que Jesus morreu para dar vida, e vida em abundância, quando entenderam que é preciso mortificar a carne, essas pessoas então, eles também entregaram o seu espírito ao Senhor. E essa é a função nossa, entregar o nosso espírito, ou seja, devolver a Deus o direito que é dele. Agora o inimigo não tem mais poder sobre o meu espírito de me levar para o inferno. Mas estou devolvendo ao Senhor, pela perspectiva da fé, da esperança, estou dizendo, Jesus, em Jesus Cristo, Pai, eu estou devolvendo, por causa de Jesus, porque Ele, teu Filho amado, morreu na cruz por mim, estou devolvendo o meu espírito ao Senhor, e agora o meu espírito está, então, de volta ao conhecimento, ao entendimento do Pai. E aí é que vem o grande X da questão, que esse item primeiro, essa principal cura, é a principal cura que Deus quer, é a cura do Espírito mesmo, né? É a cura de restituir essa centelha de Deus a Deus. É evidente que Deus não tem prazer na morte de nenhuma das pessoas, Deus não tem prazer na morte de ninguém, Deus não quer ver ninguém afastado dele, ele criou todos necessariamente como uma proposta de criacional de filhos. Mas a Bíblia em João, capítulo 1, vai falar, né, que o homem foi, Romanos vai falar, Paulo vai chamar a atenção, que já vinha descrito também no Antigo Testamento, que o homem estava separado de Deus, que o homem não podia mais estar com Deus, estava morto dos seus próprios delitos. E agora, em João, Jesus vai falando exatamente que a todos os quantos o receberam, ou seja, Jesus Cristo, a luz, o verbo, né,
ele recebeu o poder de ser feito filho de Deus. A saber, os que creem no seu nome, diz a palavra. Então, em Cristo Jesus, nosso espírito é redimido. Que coisa boa. Salvamos nosso espírito pela graça do Senhor. Não nós nos salvamos, mas somos salvos porque tomamos uma decisão de aceitar o chamado de Deus. Então, basta se render aos pés de Jesus, à cruz de Cristo, né, e pedir ressurreição para a sua cura do seu espírito. Se você ainda não tem aí uma convicção de salvação, não sabe para onde vai a tua alma, né? Já vou falar sobre a alma. Não sabe para onde vai a tua alma e teu espírito, então fique esperto. Né? Leia a palavra, estude a palavra, leia o Evangelho de João, você vai entender. Ele é muito claro, o Evangelho de João é muito fácil de entender, muito simples. A linguagem foi escrita exatamente, é o Evangelho mais evangelístico, que vai entender a revelação mais simples possível de como você deve tomar decisões e confiar em Jesus, entregar a sua vida a Ele. A segunda cura, a mensagem de cura, é a cura da alma, como eu disse, né? É nossa alma, e aí sim, quando fala de alma, está falando da psique, né? Que é a palavra psique, que é a palavra radical para psicologia, mais tarde usado para psicanálise, né? E outros tantos derivados da psicologia de um modo geral. Então, a nossa alma, é na nossa alma, ou seja, no nosso inconsciente, na nossa memória, né? Nas nossas profundas, né, áreas do cérebro que o homem ainda não sabe muito bem como funciona, por mais que estudem e façam mais estudos, na verdade nós temos sentimentos, vontades, emoções, reações químicas, né, neurônios, enfim, são trilhões e trilhões, bilhões de informações que estão guardadas em nossas memórias, mais guardado, mais profundo do nosso ser, né, no que nós chamamos de inconsciente, né, que é exatamente a parte mais profunda do famoso iceberg, né, que Freud tanto falava, que o nosso consciente é apenas a ponta do iceberg, e para ali, para dentro, para baixo, para o profundo de nós, existem tantas informações, dores, sentimentos, alegrias, tantas coisas que estão guardadas, né, nessa formatação, que eu gosto de dizer isso, a formatação, né, que me torna quem eu sou, ou seja, é uma fagulha de Deus, ou seja, eu sou espírito, o sopro de Deus em mim, está presente em mim, parte de Deus em minha vida, me faz ser eterno, né? Mas, ao mesmo tempo, esta parte, esse ser criado por Deus, tem uma identidade. Essa identidade é um nome, esse nome traz consigo um histórico, né? Uma personalidade diferente, o que nós chamamos, então, de alma, é o que difere o espírito do outro espírito. Então, o meu espírito tem um nome, né? Eu sou filho de Deus, tenho o espírito de Deus em minha vida, que habita em mim, eu sou um com Ele hoje, segundo a palavra, nós somos um com Ele, mas esta alma, esse espírito aqui, vai comparecer diante de Deus do mesmo jeito. A Bíblia diz que, né, do jeito que nós recebemos esse espírito, o pó, né, a carne volta para o pó, ou seja, volta para a terra, mas o espírito volta para Deus. Esse espírito, ele está falando exatamente dessa personalidade, que ela tem uma característica específica de aprendizado, de crescimento, e essa pessoa é a minha identidade. Quem sou eu? Eu sou o Carlos, você é fulano, cicrano, beltrano, e assim, nós temos um nome. Então esta alma são os nossos sentimentos, a nossa bagagem emocional, nossa bagagem também espiritual que forma em nós quem somos, a diferença entre eu e o outro, né, que nos identifica. Então, muitas vezes, irmãos, dinheiro, emprego, festas, viagens, tem levado pessoas a não se sentirem felizes, porque sua alma está triste. A primeira característica que mostra, por exemplo, para quem não tem o Espírito Santo também na sua vida, não foi curado no Espírito, é que a alma também não consegue ser feliz. Ou ela se engana com felicidades passageiras, né, fúteis, que a Bíblia diria fúteis, passageiras, passam rápido. Então, rapaz, como nós mencionamos ontem pela manhã, o filho pródigo, por exemplo, saiu, né, diz o texto lá de Lucas, capítulo 15, o filho saiu de casa, pegou o dinheiro e foi gastar, e a Bíblia diz que ele gastou, né, o irmão dele pelo menos o acusa disso, deixa claro no texto, que ele gastou com as mulheres da vida, com os amigos, com as bebedeiras, gastou uma pequena fortuna, mas depois ele não tinha felicidade nenhuma, porque o que ele entende mais tarde é que ele tinha pecado contra Deus e contra o Pai, contra tudo de bom que ele tinha, caiu em si, né, entendeu o que estava acontecendo. Isso acontece com as pessoas também, muitas vezes, que têm dinheiro, têm recurso, mas a alma está vazia. Ou seja, os sentimentos ruins vão tomando conta, porque não tem quem reine nessa alma, não tem quem coordene essa alma, né? Você não tem ali um superego pungente, presente.
E eu não quero dizer que superego seja Jesus, nada disso, mas que não falta uma presença, né, de alguém curado, de uma personalidade sadia que possa dizer, olha, na minha carne, no meu corpo, quem manda sou eu, na minha vida, quem manda sou eu, e quem me manda em mim, quem coordena a minha vida é Jesus. Então o que Jesus falar eu vou fazer, não os meus sentimentos apenas, não apenas a minha vontade. Então, quando você é curado na alma, você começa a ter o controle da sua vida pelo Senhor, né, direcionado pelo Senhor, direcionado pelos seus ensinos, a palavra dele começa a fazer transformação. E é isso que as pessoas que recebem Jesus como Senhor e Salvador passam a ter. A mensagem da cruz traz cura, então no espírito, e traz também cura na alma. Jesus também quer curar a nossa alma, quer curar a sua alma. Quantas pessoas hoje estão vivendo à base de remédios porque não vivem o evangelho verdadeiro? Alguns, evidentemente, têm seus motivos, têm seu histórico, né? E que poderia dizer assim, Jesus não vai curar todas as enfermidades. A Bíblia diz que em muitos lugares ele não pôde curar por conta da incredulidade das pessoas. Então a Bíblia deixa claro que Jesus só não cura algumas enfermidades porque ou quando há um propósito, que é para glorificar o nome do Senhor de alguma forma, como foi a morte de Cristo, né? A Bíblia deixa claro isso, que Jesus precisava morrer na cruz para cumprir o seu propósito. Por mais doloroso que fosse para o Pai ou para o próprio Cristo passar pela morte na cruz, pela vergonha, não havia outro caminho. Muitas pessoas, para cumprir o seu propósito, quantas pessoas, né, às vezes passaram, homens de Deus, mulheres de Deus, foram sucumbidos, por exemplo, numa doença ou enfermidade grave, mas durante o processo em que ela estava sofrendo, durante o processo ela estava ali mantendo-se fiel, e durante o processo a vida dela impactou muitas outras vidas, transformou outras vidas, e Deus usou aquela situação para salvar outras vidas. Alguns diriam, mas que maldade de Deus? Não, não é maldade. Deus não olha como o homem olha, né? Deus não vê como o homem vê. Deus não olha para o homem apenas para o sofrimento momentâneo. A Bíblia diz claramente, né, que nós podemos passar por movimentos momentâneos, né, de privações, de sofrimento, né, por conta das provações, mas ela vai redundar em glória para o Senhor. Então nós somos chamados para a glória de Deus. O que importará para nós, e só mesmo a grande maioria de nós só vamos entender isso quando na eternidade estivermos. Nós vamos entender que o tempo que passamos aqui, o sofrimento, por mais prolongado que possa ter parecido, foi pouca coisa, foi nada comparado ao que nós herdaremos na vida eterna. Então ninguém é capaz de curar a alma melhor do que Jesus. Psicanalista nenhum, psiquiatra nenhum, não existe comparação. É incomparável a capacidade que Deus tem, que Jesus tem de curar através da palavra, do conforto, da palavra dele. Mas muitas vezes a nossa fé falha, nós estamos passando por alguma luta, e Deus deixou os instrumentos, né, e os recursos. E quando falha então a nossa fé, quando nós fragilizamos, ou quando entendemos que não estamos conseguindo caminhar sozinho, e nós não temos muitas vezes aquele momento de falar assim, aumenta a minha fé, eu estou precisando de algo mais, estou precisando de uma palavra, de um conforto. A Bíblia diz necessariamente que nós podemos recorrer uns aos outros, orando uns pelos outros. E é nesse momento, nesse contexto, né, que entra muitas vezes o apoio psicológico para ter uma palavra, digamos, mais técnica a respeito daquele problema, mas nunca, né, destituindo da sua fé, da sua crença, da sua convicção pessoal, por exemplo, em Jesus Cristo, que pode resolver tudo, né, muito mais facilmente. Como o mesmo profeta Isaías já tinha escrito, Jesus, né, diz a palavra em Isaías 61, diz assim, ó, consolar todos que andam tristes e dar a todos os que choram uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Sua alma está doente? Jesus, então, se oferece para curá-la nessa manhã. Entrega o teu espírito ao Senhor, a tua alma ao Senhor, e o teu corpo ao Senhor, todo o teu ser. Deixa ele agir em todas as áreas, confia nele. Então, em primeiro lugar, é claro, estou com problema de saúde, vou buscar aqui em Deus, depois no médico, né? Entregue ao Senhor primeiro. Muitas vezes, irmãos, muitas pessoas, quando nós estamos podendo estar na igreja ali, orando uns pelos outros, impondo as mãos, quantas pessoas, né? E aqui eu quero falar, já introduzindo o assunto nesse aspecto da cura, no contexto da igreja e do corpo, porque é o item terceiro aqui, o último da nossa palavra nessa manhã, que é a mensagem que cura o corpo também. Ou seja, a mensagem da cruz é a mensagem que cura o corpo. Jesus cura também físico. Foi uma das marcas do ministério dele, e é uma marca da igreja, orar pelos enfermos. Por isso temos falado tanto, desafiado tanto a igreja, estar presente nos cultos de oração, né? Oxalá que os cultos de oração fossem, a igreja estivesse repleta, e nos cultos de celebração talvez tivesse menos pessoas.
mas nós precisamos de valorizar, aprender a valorizar. As coisas estão invertidas, né? A escola bíblica, o estudo da palavra está sendo deixado. Você vai nas igrejas onde tem centro de treinamento de escola bíblica, tem menos pessoas. No culto de oração tem menos ainda. No culto de celebração, onde tem louvorzão, tem música bonita, né? Música ao vivo, todo mundo se esforçando, a igreja está cheia. Quando deveria ser o contrário, né? Deveria ser o contrário. O certo mesmo, o mais correto seria que toda a igreja tivesse a igreja presente o tempo inteiro. Mas no mínimo, para se ter uma ideia de que a gente estivesse no caminho correto, o culto de oração deveria estar repleto. A escola bíblica também deveria estar bastante cheio, bastante interessado, tinha que ter uma maioria presente. E nos cultos de celebração, fosse quem precisasse ir então, e principalmente levando convidados, deixando os ímpios, as pessoas buscarem a Deus. Não necessariamente porque a gente não precisa, mas porque já teríamos sido saciados no estudo da palavra e na oração. Mas invertemos isso. Hoje eu sou pastor de igreja há 30 anos e sempre conheci esse momento. Por isso eu falo, né, que seria uma experiência fantástica experimentarmos um avivamento. Eu nunca vi um avivamento na minha vida aqui no Brasil. Já ouvi falar de alguns movimentos, algumas coisas que começaram, parecia que ia dar certo, mas não aconteceu. E há muitas pessoas que almejam, né, acreditam que haverá um avivamento antes da volta do Senhor. Eu tenho minhas dúvidas por conta da palavra. E o amor está se esfriando, as pessoas estão se distanciando de Deus. E muitos ainda têm buscado a Deus, às vezes por conta da cura do físico. Lembre-se de Jesus que todas as pessoas que iam a ele curava. Ele só não curou aqueles onde as pessoas não tinham fé suficiente, né, não criam no poder dele. Então a Bíblia, Deus tem vários nomes, e um dos nomes relacionados a Deus é exatamente Jeová Rafá, ou seja, o Deus que cura. Por causa do pecado, irmãos, é que existem as enfermidades. Eu já disse aqui, tantas enfermidades independente de ser para bem ou para mal, elas têm o propósito de quê? De disciplinar, né? E de dar-nos, digamos, as consequências dos nossos erros, das nossas falhas. Você imagina se Jesus estivesse conosco, né, presente fisicamente, nós estivéssemos sem pecado, não haveria doença, não haveria enfermidade. Então, evidentemente que teologicamente tem essa raiz, né? Não é apenas a causa, mas uma das causas é exatamente o pecado. Mas isso, algumas pessoas, mas pastor, como que eu estou sofrendo? O irmão fulano tal morreu com câncer, aquele outro ficou, né, com essa epidemia e morreu dessa enfermidade. Irmãos, isso é consequência natural. Muitas vezes, quando acontecem acidentes, né, Deus tem o seu tempo, Deus tem a sua forma de pensar, e no meio de acidentes onde morrem ímpios, por exemplo, grandes tragédias, né, tsunamis, tragédias como massacres, vários outros acidentes de avião, quando Deus quer poupar, Ele poupa, o ímpio ou não. Deus tem um propósito, Deus trabalha fora do tempo, né? Ele trabalha da visão da eternidade. Então nós não temos que questionar, nunca vamos entender os propósitos de Deus na sua profundidade. Então precisamos confiar nele, sabendo que quando Ele quer, Ele cuida. Os exemplos, eu acho muito bonito a passagem, por exemplo, de Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Quando eles são ali lançados na fornalha de fogo, eles falam para o rei claramente: ó, Senhor, o rei, se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele pode nos livrar. Se Ele também não quiser, de forma alguma nós vamos negá-lo. Eles tinham consciência, né, de que Deus poderia salvá-los ou não, mas eles continuavam fiéis. Exatamente por isso que a Bíblia diz, né, que ali aparece uma quarta pessoa, né? Alguns atribuem a Jesus Cristo, outros dizem que é o anjo do Senhor, não importa, mas ali aparece, seja Jesus ou um anjo do Senhor, esteve ali e os livrou da morte, né? Da mesma forma como livrou também Daniel da cova dos leões e tantos outros milagres na Bíblia. Então essa cura presente, esse livramento da enfermidade, também é um direito nosso na medida da nossa fé. Mas eu já vi muitos homens de Deus morrendo com câncer, morrendo atropelados, com algumas tragédias. Mas na maioria dos casos, você pode ver que o povo de Deus é abençoado, até no momento que antecede a morte. Mortes honrosas, mortes... Geralmente eu lembro que comentava isso, parece um pouco estranho, mas não é. É que muitas vezes até o cadáver do crente, ele tem um sorriso no rosto, ele tem uma paz a ser transmitida, diferente. Aquela pessoa que morreu em Cristo, que estava doente, às vezes o consolo, né? Eu poderia passar horas aqui falando de testemunhos, de pessoas que anteviram um pouco o momento da morte, que passaram por experiências fantásticas, que deixaram testemunhos e legado para nós de que realmente há uma recolhida dos santos especial vinda do Senhor. Mas antes disso vem a dor, vem o sofrimento, né? E vem a doença.
É importante ser servo obediente a Deus, mas isso não nos livra 100% de uma enfermidade, até porque é no momento da enfermidade, das lutas, que também nós vamos ter a prova do Senhor. Quantos irmãos nossos, né, estão me assistindo agora? Alguns estão participando aqui, já passaram por doenças, a família está enferma, mas estão firmes no Senhor e vão sair, estão superando a enfermidade, vão vencer e vão viver muitos anos ainda, conforme o propósito de Deus. Por quê? Porque tem a fé no Senhor. Então nem toda enfermidade é castigo por algum pecado. Não, é por conta da humanidade. Não é muitas vezes o pecado meu ou do fulano ou cicrano. E por trás disso tem um propósito de Deus. Mas antes de recorrer ao médico, antes da gente orar muitas vezes, né, é muito comum na igreja, as pessoas irem no médico, o médico falar assim, olha, eu estou com uma suspeita aqui, você está com câncer e tal, tem isso aqui e tal, vamos fazer um outro exame. E nesse período, geralmente a pessoa leva para a igreja o motivo de oração, né? E a igreja se une em oração e oramos e clamamos ao Senhor por misericórdia. E, geralmente, quando a pessoa vai fazer o segundo exame, chega lá, era só uma suspeita, né, que foi descartada, alarme falso, você não tem problema, isso aqui é tranquilo, vai resolver. Aí as pessoas, às vezes, até tendem a duvidar, né, de que houve cura. Mas exatamente não foi para isso que nós pedimos. Eu brinco sempre dizendo, né, que o crente é a única pessoa, o único grupo, né, na Terra que pede milagre, e quando chega o milagre ele fala que não acredita, né? Não acredito que Deus atendeu minha oração. Então por que pediu? Mas nós somos assim, somos seres confusos, né? Fracos da nossa fé. Mas quando cremos, quantas pessoas, já vi pessoas sendo curadas, na igreja nós temos pessoas que foram curadas da coluna, curadas de enfermidade, de câncer, todo tipo de enfermidade, né? Todo tipo de enfermidade. A cruz de Jesus nos leva uma mensagem de cura para o nosso espírito, para a nossa alma, também para o nosso físico, atinge todo o ser humano e nos prepara na medida que nós vamos crescendo num processo de santificação para nos encontrarmos com o Pai. Nessa manhã você possa estar observando então qual é a área da tua vida que está precisando mais de cuidado. Se o seu espírito já está garantido aí, com o seu nome escrito no livro da vida, você já entregou teu espírito e alma e corpo às mãos do Senhor, certamente, então, você já está garantido que vai estar na presença do Senhor. Basta ficar firme com Ele, nunca negá-lo, nem olhando para a esquerda, nem para a direita, olhar para Jesus, né, que é o autor e consumador da sua fé, e você vai chegar lá. Amém? Glória a Deus por isso. Mas talvez você esteja com a tua personalidade, né, tua fé um pouco afetada, não o suficiente para afetar a tua salvação. Você está bem com Jesus, você já abraçou Jesus, mas você está passando por alguns momentos de mazelas, de incerteza, de insegurança, de medo, tua alma está ferida. Recorra ao Senhor também, ore, entregue esses sentimentos na presença do Senhor. Se for preciso, busque um auxiliar, uma pessoa para te ajudar, mas entenda que no corpo de Cristo você tem todos esses instrumentos. E finalmente, se você tiver com algum problema de saúde física, confie no Senhor também. Ele é capaz e apto para curar corpo, alma e espírito, para que você possa apresentar corpo, alma e espírito irrepreensíveis diante do Senhor no dia que você partir. Que Deus te abençoe nessa manhã, entregue a sua vida ao Senhor, confia nele, diz a palavra, e o mais ele fará. Esse é o nosso propósito. Então eu quero orar por você agora, para que Deus esteja visitando o seu lar, sua casa, onde você estiver, quem você seja, de qual segmento você estiver, crente, ateu, não importa. Eu quero que você agora possa receber essa oração e deixar Deus agir na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor Jesus, é em teu nome, Pai, que nós temos ministrado cura, restauração e salvação, libertação das trevas, libertação, a Deus, das nossas convicções, nossas crenças equivocadas, daquilo que nós acreditamos ser certo, mas não é. Ó Deus, libertação, ó Deus, dos sentimentos, ó Deus, de pecado, sentimentos de culpa, mas que nos levam, ó Deus, a um arrependimento, para que nós possamos, em Cristo Jesus, e somente por Cristo Jesus, receber o cálice da salvação. E nesta manhã, ó Deus, o teu Espírito Santo visite cada coração, cada pessoa, tocando, ó Pai, no espírito, alma e corpo, levando cura, levando restauração, levando arrependimento, levando ao Pai um sentimento profundo de necessidade de buscar ao Pai, de buscar ao Senhor, de fazer uma aliança contigo. Aqueles que estão afastados, de voltar para a comunhão dos santos, para a comunhão do corpo, pois afinal não podemos servir ao cabeça sem o corpo. Nós somos o corpo e tu és o cabeça de cada um, ó Deus, da tua igreja espalhada por esse mundo inteiro. Que o Senhor esteja abençoando cada vida, cada lar, cada jovem, cada irmã,
cada irmão, cada pastor que nos ouve nesse momento, levando a cura e restauração da saúde física, da saúde emocional e da saúde espiritual. Para a glória do teu nome, nós oramos, ministrando cura e restauração em nome e para a glória do nome de Deus Cristo, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Deus abençoe e até amanhã.